Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Estamos fazendo um curso de Python completo, quase no final do curso já. Vamos ver hoje orientação a objeto em Python, né? Claro, Python já é extremamente orientado a objeto. Vamos ver classes, como definir um objeto em Python. Vamos ver também propriedades e métodos, inicializar a classe, tudo isso nesse vídeo. Você acabou de chegar, se for o primeiro vídeo, tem uma playlist aqui embaixo com o curso completo de Python, tá? Esse é o nível mais básico, depois vai ter coisa muito mais avançada, muito data mining, inteligência artificial, tudo em Python aqui no canal. Você que é novo, já clica no botão inscreva-se, se você já está inscrito, dá uma olhada no seu sininho sempre aqui embaixo, tá? Ative, deixa seu like e comentários aí, compartilhe com o pessoal da sua empresa ou o pessoal da sua faculdade aí, caso você esteja utilizando Python. Vamos lá então, primeiro eu vou começar, falar um pouquinho da conceito de orientação a objeto, tá? O Python, ele é uma linguagem extremamente orientada a objeto, tá? A base dele ele é muito orientado a objetos, toda a base do Python, perfeito? Agora, como a gente cria um objeto? Se você ainda não conhece orientação a objeto, eu vou colocar um link aqui de um curso de orientação a objeto que tem aqui no canal, que eu já montei para vocês, tá? Que tem toda a parte teórica da orientação a objeto. A gente fala o que é um objeto, hierarquia de classes, né? O que é uma classe pai, uma classe filha, herança, tudo isso nesse curso. Aqui eu já estou presumindo que você conheça um pouquinho já do conceito de orientação a objeto. Caso você não conheça, eu indico, assista essa playlist também sobre orientação a objeto do canal. Perfeito? Vamos lá então. Eu vou relembrar, né, o que é um objeto. Um objeto é uma materialização de algo do mundo real, ok? Então, por exemplo, quando eu penso num computador como um objeto, imagina o seu computador que você está utilizando, ou um celular, você vê num computador, você vai ter o quê? Você vai ter a marca, o modelo, o ano, o tipo de processador, tudo isso são propriedades do computador, ok? Propriedades são características que você tem em um objeto, perfeito? Normalmente nas linguagens são identificadas por variáveis, né, ou constantes, e também você vai ter métodos. O que é um método? O método normalmente ele vai executar uma ação ou algum cálculo. Exemplo, quando você aperta o botão no computador, você liga ele. Então, ligar o computador é um método, tá? Você está mudando o estado de uma variável. Perfeito esse conceito? Vamos lá para programação, então. Seja bem-vindo. Bom, primeiro item. Vamos trabalhar nesse exemplo do computador. Como que você faz para você criar uma classe em Python? Primeiro, a identificação. Legal, então vamos pensar no computador, tá? Vamos criar class, letra minúscula, ok? Definição de classe, perfeito? Daí o que acontece? A definição de classe no Python, ele vai seguir uma coisa chamada upper camel case. O que significa? Sempre a primeira letra em maiúscula, então computador. Como é upper camel case, todo começo de palavra em maiúsculo. Por exemplo, computador pessoal, o P ficaria em maiúsculo, ok? Computador do trabalho, o D e o T ficaria em maiúsculo, tá? Nome de classes, ok? Em Python, upper camel case. Perfeito? Sempre quando você definir uma classe, tá? Também a classe, ela vai ter essa identificação aqui e aqui, tá? Abre e fecha, perfeito? Como se fosse uma função, 2 pontos. Essa é a definição de classe em Python. Se você quiser definir uma classe nula, eu poderia colocar um PES aqui já. É um exemplo bem simples, o mais simples possível, tá? O PES voltaria e acabou, a classe está definida. Se eu quiser agora chamar, né, essa classe, eu vou mostrar agora para vocês como chamar esta classe. Aqui é o básico do básico, depois a gente vai já criando, vai ver como criar propriedades e métodos já na sequência. Uma classe por si só, ela tem um modelo, ok? É uma modelagem de um objeto real. O computador, ele está modelado. Se eu quiser utilizar uma classe, eu tenho que instanciar essa classe em uma variável, tá? Então eu vou criar uma variável, meu computador, por exemplo, pode ser A, B, C, qualquer nome, tá? É igual a computador, ok? Nesse momento, o que eu fiz? Eu instanciei a classe, tá? Essa classe, a partir de agora, se torna instanciada na variável meu computador. Perfeito? Tá? Agora eu vou poder utilizar já essa classe. Eu posso instanciar ela várias vezes, inclusive em variáveis diferentes. A partir desse momento, o meu computador vai herdar as características que a gente vai definir daqui a pouquinho já na classe computador. Mostrar para vocês como definir, né? O primeiro item que a gente vai definir é o que? São as características da classe, são as propriedades da classe. Então, para você definir propriedade é uma variável comum,
tá? Então, classe computador, por exemplo, eu posso falar que marca é igual a del, ok? Eu posso falar que processador, são variáveis, tá? É igual a processador XYZ, ok? Não, melhor, AMD. Pronto, processador AMD, ok? Então, aqui, o que? Processador. Eu estou definindo o que? Características do meu computador, perfeito? Eu posso falar que USBs, por exemplo, é igual ele tem 3 USBs, 3 entradas USB, perfeito? Então, sempre quando você vai definir uma propriedade de uma classe, você vai usar uma variável ou uma constante, perfeito? Para definir que marca del, processador igual a AMD e o USBs igual a 3. Legal? Rodando, basicamente o programa não fez nada ainda. Agora o que eu posso fazer? Eu posso, nesse caso, como elas são variáveis pertencentes à classe, eu posso imprimir, por exemplo, meu computador, que é a instância da classe, ponto marca, olha só. Se eu rodar, ele vai imprimir del aqui embaixo, perfeito? Ele vai assumir que já está pré-definido, né, na definição da classe, esses itens aqui. Legal? Então, aqui são, eu vou colocar um comentário, são as propriedades da classe, tá? São as variáveis ou itens que são propriedades, que são características da classe, perfeito? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente definir os métodos de uma classe. Bom, o método de uma classe em Python, ele segue a definição de funções, né? Então def, lembra, tá? Eu vou colocar ligar computador, é um método que eu estou criando, tá? O que o método faz? Ele muda características da classe, legal? Relembrando o conceito, o método vai mudar características da classe, legal? Então vamos lá, como você define? Eu vou definir uma entrada self aqui, 2 pontos, perfeito? E aqui eu vou definir no método o que ele vai executar nesse método. No caso, eu vou criar uma propriedade chamada ligado, que ela é false, ok? É boolean, é false. E quando ligar, eu vou falar que ligado é igual a true, ok? Eu tô nesse método mudando uma característica, tá, da classe para ela ser de false para true, perfeito? Aqui nesse ponto. Agora, comentar um pouquinho sobre o self para vocês. Todo objeto que tem uma característica interna da classe, você vai referenciar ele como self. Então, no caso aqui, ó, a variável interna da classe self.ligado igual a true, tá? Porque eu estou referenciando a este ligado, tá? Que é uma variável interna da classe, uma propriedade da classe, tá? Ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e mostrar aqui, ó, o self, o ligado, na verdade, ligado, tá? Meu computador ligado, vão rodar, o que ele deu? Deu false, tá vendo? Deu false. Agora o que eu vou fazer? Meu computador, ponto, método, ligar, computador. Estou chamando o método da classe, tá? E vamos ver o que aconteceu depois que eu chamei o ligar computador. Olha só. Ó, meu computador ligar computador, tá? E olha que legal, agora era false, eu liguei e ficou true. Agora o computador está ligado, olha só. Legal? Então, era false, foi para true. Eu mudei. O método mudou uma característica, uma propriedade da classe. Legal? Bem interessante, né? Vou mostrar para vocês agora uma coisa muito importante, que toda classe, quando você inicializa ela pela primeira vez, no caso aqui, ó, tá? Eu estou instanciando a classe computador na variável meu computador, perfeito? O que acontece? Essa classe, eu tinha definido essas variáveis setando aqui, ó, no começo. Só que o ideal para você fazer o seguinte, as suas variáveis, elas não serem setadas aqui, e sim no construtor de uma classe. O que é um construtor de uma classe? Quando você inicializa essa classe, ele vai rodar uma função de construção da classe, tá? E com isso, quando você inicializou essa classe, ele vai executar essa função. Def, underline, underline, init, underline, underline. Perfeito? Assim se define um construtor de uma classe em Python. Legal? Bom, aqui no caso eu não tenho parâmetro nenhum a ser passado. E no construtor, o que eu vou fazer? Eu vou falar que ligado é igual a false. Ok? Nesse caso. Então eu não vou. Não, false maiúsculo, tá? Eu não vou deixar ele setado, nada setado, inclusive aqui nessa classe, tá? Eu não quero nada setado por default, por inicial, tá?
Tá? Então, tudo isso que a gente tinha aqui, tá? O ideal é o seguinte, é que não defina aqui, se defina no construtor da classe, legal? Então eu vou tirar isso fora, perfeito? No construtor da classe, aqui, na verdade, self, né, ponto ligado, tá? Variáveis internas da classe. Você pode, por exemplo, posso colocar que self.marca é igual del, por exemplo. Todo computador default seria del, né? Self.modelo é igual, sei lá, Inspiron 10, por exemplo. Perfeito? Então aqui que eu estou fazendo no construtor da classe, eu estou inicializando as minhas variáveis, tá? E eu vou ter sempre funções que vão fazer os métodos que vão alterar essas variáveis. Exemplo, def, por exemplo, mudar marca, por exemplo, tá ok? Eu venho aqui e eu vou receber um parâmetro, por exemplo, eu vou receber marca, vai ser o tipo str mesmo, né? E vou falar que self.marca recebe marca. Perfeito? Aqui, então, nesse momento, ó, meu computador, inicializei ele, perfeito? Instanciei ele, na verdade. Meu computador, quando eu fiz isso, eu já chamei, automaticamente ele vai chamar o init, tá? Isso já está default. Quando eu venho aqui, meu computador, ponto, mudar marca, por exemplo, tá? Eu quero, por exemplo, colocar uma outra marca. Eu vou colocar, por exemplo, Sony. Então, mudei a marca de Dell para Sony, ok? Quando eu dou um print, meu computador, que é a variável instanciada, ponto, marca, ok? Vamos ver? Aqui. No Python, tá? Voltar aqui. No Python, toda função que você chama, tá? Esse parâmetro que é passado self, tá? Ele sempre referencia as variáveis internas da classe. Então, ligar computador self, tá? Self.ligado, tá ok? No caso, mudar marca, self, marca, tá? Self.marca recebe marca, que recebeu daqui, tá? Posso dar o nome que eu quiser. Se eu quiser chamar de tipo de ABC, ó, eu posso mudar para ABC, mas ele sempre vai referenciar o primeiro parâmetro às variáveis da classe, tá? Esse ABC referencia o self mesmo, ó. Se a gente rodar, por exemplo, tá? Se a gente rodar aqui, ó, a gente vai ter Sony, tá? Ele alterou a marca, ó. Mudar a marca Sony, porque esse parâmetro é o self, o primeiro, tá? Ele referencia sempre as variáveis da própria classe. Então, tá ok? Perfeito? Então, ó, self, marca, o self ele referenciou as variáveis da própria classe, self ligado, self marca, self modelo, fez a alteração e aplicou aqui. Perfeito? Então, ó, a gente fez a alteração, imprimiu o computador Sony aqui. Então, ó, recordando, class computador, dois pontos, def init self, dois pontos, self ligado, false, self marca del. Aqui eu inicializei essas classes aqui, inclusive, essas variáveis aqui, inclusive, tá? As propriedades da classe. O ligar computador, ele altera o self.ligado para true, e o mudar marca, tá? Ele altera a marca, recebendo essa marca, uma variável, tá? E self.marca tá aqui. Daí o ideal é que você tenha, não acesse direto as propriedades. Por exemplo, eu posso fazer assim, def obter marca, ok? Dois pontos, legal? E eu posso dar um return, inclusive aqui, ó. Dar um return self.marca. Ficaria muito mais correto, né, do que você acessar direto as variáveis da classe, ok? Então, por exemplo, aqui eu poderia dar print meu computador, ponto, obter marca. É um get e set, tá? Obter marca. Vamos ver? Obter marca função. Prontinho, ó. Obter marca Sony, tá? Ele retornou a marca Sony. Assim a gente evitou, inclusive, acessar diretamente essas variáveis internas, tá, da classe, tá? Elas existem, no caso elas estão como public, inclusive nesse momento, elas existem, mas o ideal é que você sempre tenha uma função, né? Obter ou get marca, né? Normalmente a gente trabalha, esse mudar ou alterar é o set, tá? Normalmente a gente faz isso, set e get, tá? Ó, set marca, get marca. Então nesse caso a função virou get marca, tá? Getters and setters são métodos normalmente utilizados em classe. Get, tá? É o obter. E set é o setar. Então, normalmente, quando você vai desenvolver, você pode fazer assim, tipo assim, get nome, né?
set nome. Então você sabe que essa vai obter e essa vai setar o nome, tá? Normalmente para nomenclatura. Então vamos rodar para a gente ver como ficou. A mudar marca, aqui ficou set marca, né? Legal? Sony, alterado. Ah, eu quero alterar de novo. Toda vez que você aplicar um set marca, agora eu vou colocar outro. Vou colocar, por exemplo, HP. Ok? Ele vai sempre pegar a última, ó, HP setado. Legal? Então basicamente é isso, definição de classes em Python. Class, upper camel case, nome da classe, como função, tá? 2 pontos. Def init, esse método aqui é o construtor da classe, tá? Self, aqui com essa variável ele vai referenciar o que vai ser passado e vai setar tudo que precisa, legal? O def são para definir métodos, def que é função, na verdade, né? Def ligar computador, self ligado true, set vai definindo, né? Def set marca, self e o parâmetro. Marca, pode ter vários parâmetros aqui, tá? Você pode colocar marca, modelo e tudo isso numa mesma função receber, né? E aqui é um get, né? Return self marca. Perfeito? Então aí a definição. Vamos continuar mais alguns detalhes sobre classes em Python. Um comentário, né? Se a gente tem o construtor, né, e o destrutor, né? Normalmente, orientação a objeto, você vai ter o construtor, que é quando você inicializa uma classe, ele é executado, e o destrutor, né? Que você, quando destrói a classe, ele é executado. No Python, especificamente, não tem o destrutor de classes. Por quê? Porque ele já tem um garbage collection bem avançado, tá? E você não precisa, além de ser interpretado, né? Então, você não precisa destruir nada na classe, perfeito? Então, no caso específico do Python, não teremos o destrutor, só o construtor da classe. Falar um pouquinho agora, né, de herança de classes. Então a gente tem a classe computador, perfeito, definimos aqui. Como você faz uma herança de classe? Lembrando o conceito de herança objeto, né? A herança, o que acontece? A gente vai criar uma classe filho aqui, tá? E essa classe filho vai herdar as propriedades, né, ligado, marca e modelo da classe pai e os métodos também. Como é que você faz isso em Python? Nas linguagens tradicionais você tem o extends normalmente. Em Python você faz da seguinte forma: class normalmente, né? Eu vou chamar de notebook, né? É a classe filha aqui. E você coloca a classe pai aqui dentro do computador, tá? Ok? Então, nesse momento que você fez essa definição, tá? A classe, você está criando uma classe filha da classe pai. Então, a classe notebook, aqui eu dou um pé só para a gente ver o conceito, tá? A classe notebook, ela vai herdar todas as propriedades da classe computador, ok? Então, eu posso fazer assim, tipo, meu notebook é igual notebook, ok? Agora eu estou instanciando uma variável, né, que vai utilizar a classe filha notebook, que já vem com as propriedades do meu computador, né? Do computador, na verdade, da classe computador. Aí a classe notebook vai herdar as propriedades. Vamos rodar para a gente ver, tá? Olha só, tá? A classe foi instanciada, normal, não deu erro nenhum. Perfeito? Nesse momento, você der um print meu notebook, a gente aqui já tem, vai imprimir o objeto, tá? Mas eu posso, por exemplo, aqui, ó, colocar, por exemplo, meu notebook, por exemplo, get marca. Ok? Então eu já posso acessar ele daqui, olha que interessante. Meu notebook get marca retornou Dell, ó. Por quê? Porque a classe notebook herdou as propriedades default da classe computador. E eu posso, inclusive, nessa classe, a gente fazer uma sobrecarga. O que é uma sobrecarga? Eu pego o método init da classe pai, tá? E eu sobrecarrego ele. Eu falo o seguinte: ele vai executar, por exemplo, agora, essa notebook, o default é HP. Ok? Perfeito? E o modelo é vazio. Automaticamente, esse init dela vai fazer o quê? Vai setar, né, o computador para HP. Lembra que era Dell? Que mostrou Dell aqui embaixo? Olha só. Eu sobrescrevi o init da classe pai. Então ela vai ter o próprio init. Olha só. Olha só, ela agora inicializou, né? Mantendo tudo da classe pai, somente mudou o quê? O init. Tá? Eu posso sobrescrever todos os métodos da classe pai através dessa, herdando a classe pai aqui, né? E refazendo o método para a classe filha. Tá? Então o notebook pode ter inclusive variáveis próprias. Eu posso ter assim, self, por exemplo, horas ligado. Quantas horas ele fica ligado sem bateria? 100, por exemplo. Né? Quando
a partir desse momento, ó, eu já tenho na classe filha uma propriedade diferente, tá? Horas ligado, que não existe na classe pai. Perfeito? Então aqui, aí, dessa maneira a gente faz aí a herança, né, de classes e também a sobrecarga de métodos no Python. Legal, espero que a gente tenha visto, basicamente a gente viu muita coisa já de classes em Python, né? Esse é o último módulo do curso. O que eu vou fazer depois? Eu vou trazendo adicionais ao curso, tá? Se ficou com alguma dúvida de algum ponto, o que eu quero fazer? Depois, agora o básico a gente já viu, depois o que eu vou fazer? Eu vou trazer alguns frameworks também num próximo módulo, um próximo curso, né? Com Python um pouco mais avançado, já com banco de dados, com outros tipos de exemplos, separando o código, fazendo algumas mudanças aí, tá? Mas esse módulo aqui o primeiro curso de Python, a gente já viu basicamente tudo que é importante mesmo. Com isso, você já pode, inclusive, começar a trabalhar com Python. Claro, no dia a dia, você vai precisar de uma função ou outra, isso vai agregando, né? Eu aconselho a partir daqui o quê? Você pode ler o manual, dar uma checada, porque tem alguma coisinha ou outra que eu não acabei não citando aqui no curso, mas os principais itens sobre Python a gente acabou vendo. A gente viu desde a instalação, né? Como faz a instalação. Depois eu vou trazer ainda a instalação do Python no Mac e no Linux, tá? Que ainda faltou, vou trazer como módulo adicional. A gente viu aí como rodar o Python, né? Desde o Python 3, ver de comando, fizemos a instalação do VS Code, vimos os principais comandos em Python, funções principais, né? Estrutura de looping, a gente viu for, viu while, várias estruturas de looping que foi importante. Vimos também variáveis, constantes, como declarar funções, a parte de classe, né? Também a gente viu como declarar classe, como criar classes filhas também. Aí, tudo isso nesse curso. Espero que tenham gostado. Se aprendeu alguma coisa, foi útil para você, achou que faltou alguma coisa, coloque nos comentários que eu posso ir agregando conforme a sua necessidade para próximos vídeos, tá? Mas é isso que eu queria trazer no canal, um curso de Python inicial para você já começar a programar em Python aí, tá? Então, espero que tenha gostado. Até o próximo. Vai continuar tendo itens de Python no canal. E qual é a ideia? Quem nunca viu Python já chega nesse curso, já aprende toda a base da linguagem, né? E a partir daí vai pegando os exemplos mais complexos aí. Meu nome é Dave Baltazar, espero que tenham gostado do curso, deixe seu comentário o que você achou e vai chegar mais coisas. Então fique ligado, já sei que ainda não está inscrito, é o primeiro vídeo, já se inscreve, né? Ativa, sempre checa seu sininho, se ele está ativado. Ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. E aqui embaixo tem uma playlist do curso inteiro de Python aqui do canal. Depois vai ter Python avançado, mais módulos, muita coisa chegando para vocês. A gente vai ver código de softwares feitos em Python também, tudo isso, falar um pouquinho de servidor, mas isso é módulo adicional, tá? No curso eu queria já fechar nesse material, porque é muito importante. Com isso, basicamente, você consegue ler qualquer programa já em Python, desenvolver bastante coisa aí, tá? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Fique ligado que vai ter muita coisa chegando no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!